Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou quarta-feira, 13 de agosto, o Botafogo comemorou ontem 121 anos de história, que maravilha. Vou falar sobre o mini documentário Pulso, né? Se você não assistiu, assista, né? Dando spoiler aí, assista, muito bom, emocionante. Mas vamos começar falando sobre a nova música, isso mesmo, né? Começou a circular ontem nas redes sociais uma nova música para a torcida do Botafogo cantar nos estádios, né? É uma música celebrando as conquistas de 2024, né? Especialmente da Libertadores. Eu confesso, olha, a opinião não tão popular assim, mas você está livre aí para discordar de mim, como sempre, desde que com educação comenta aí embaixo, né? Eu não curti muito, né? Achei a letra muito longa, fica difícil até da galera cantar. É que nem samba enredo, né? Dependendo, se não tiver aquele refrão ali mais chiclete, fica difícil da torcida memorizar e acabar pegando, né? Então, quando o samba enredo é muito complexo na avenida, no sambódromo, ele também não pega nas arquibancadas. Eu achei a música muito longa, mas, né? Pode ser que daqui a pouco a música pegue no Newton Santos e eu vou chegar aqui e vou dizer, eu estava errado, beleza, não tem problema nenhum, mas achei longa, né? E é aquela música baseada, se eu não estou enganado, né, naquela música argentina, e eu, nesse ponto, eu sou meio raiz, assim, eu não curto muito não, quer dizer, até curto algumas coisas. Eu lembro quando eu fui para a Argentina, há muitos anos atrás, né, assisti jogo do River Plate, assisti jogo do Racing, clássico com Independiente, aí aquele negócio, esse sentimento não pode parar, né? Que depois acho que a torcida do Vasco, inclusive, copiou, né? Isso era legal, mas essa música específica achei muito longa e meio aquela coisa, né? Sempre no mesmo tom ali. Eu acho que combina mais, tá? Com, por exemplo, os times do sul do Brasil, que tem já essa tradição, Grêmio, Inter, né? Torcida do Grêmio, principalmente, de fazer aqueles cânticos estilo argentino. Mas é isso, galera, são novidades, a gente está toda hora aí, né, aderindo a novidades, modernizando, né, o jeito de torcer hoje em dia é muito diferente do que era antigamente, então pode ser até que eu esteja enganado e a música acabe pegando. Comenta aí embaixo se você ouviu a música, né, a letra. Também o cantor não ajudou muito, né, o cantor ali parece tá bem desanimado. Me lembrou até a torcida do Palmeiras, né, que tem aquelas músicas meio que, né, que o cara quase dorme, mas enfim, pode ser que com um arranjo melhor, enfim, que no grito da torcida fique melhor. Galera, vamos falar logo da chegada de Cris Ramos. Botei aí na thumb, né, o centroavante espanhol de 28 anos, 1,90 m, né, grandalhão, 78 quilos, quer dizer, um cara assim bem esguio, né? E ele chegou ontem ao Galeão. A rapaziada do BTD Esportes, como sempre, estava lá, né? Acho que eles têm um repórter fixo no Galeão, né? Estão sempre lá recebendo os jogadores e pegaram o primeiro depoimento do Cris Ramos, que eu vou passar aqui para vocês, né? Muito feliz por esta oportunidade. Venho para um grande clube e darei tudo por essas cores e por essa camisa, né? Até destaquei isso aí na thumb, né? Completou, estou muito feliz. O Cris Ramos, que falou que sempre escutou falar do Botafogo, né? Que ouviu o pai dele contando as histórias do Botafogo, sabia do Botafogo pelas disputas do troféu Ramon de Carranza, né? Que o Botafogo disputou década de 70, década de 80, lá em Cádiz, né, da onde ele né, a origem do Cris Ramos. Então o Cris Ramos também pontuando da importância de vir jogar no Botafogo, atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. Então pareceu aí otimista, animado, né? A galera que está esperando quando vai ser a estreia do Cris Ramos, calma. Lembrando que provavelmente o Cris Ramos fará os exames médicos, né, no dia de hoje, no Espaço Lonier, né, estando tudo ok, assinar a apresentação. Então não acredito que nem mesmo, não vai dar tempo, nem mesmo para domingo, né, tá muito em cima aí o jogo com o Palmeiras, tá? Fazendo aquele parênteses.
A gente está falando muito, né? Vai falar ainda do jogo da LDU amanhã, claro, né? O jogo mais importante aí da semana, né? Do mês, mas domingo tem jogo Palmeiras, 8h30 da noite, os ingressos já estão sendo vendidos, né? Já abriu para público geral, inclusive, né? Agora, é a falta de sensibilidade da CBF, né? Marcar um Botafogo e Palmeiras, iniciando o retorno do brasileiro, para um domingo, 8h30 da noite, ainda por cima, no meio aí dos jogos das oitavas de final da Libertadores, né? Olha, realmente, a gente sabe que o calendário é apertado, a gente sabe que esse ano ainda teve Super Mundial de Clubes, que é difícil organizar, mas parece que a coisa é escolhida a dedo, né? Então, para o torcedor alvinegro, é até difícil, né? Porque, por mais que hoje tenha plano camisa 7, que facilita as coisas, nem todo mundo consegue ter o plano glorioso e alvinegro, né? Que o check-in é gratuito, porque justamente a mensalidade é mais cara. Então, quem tem plano preto e branco, né? Meu plano, por exemplo, é o preto, né? O cara, querendo ou não, é um gasto, né? Ir no jogo na quinta-feira, depois voltar lá no domingo, né? Até porque a gente sabe que a ida ao estádio não é simplesmente o preço do ingresso, né? Tem todo o transporte, o lanche, né? Dependendo do transporte, se vai de carro, estacionamento, então fica pesado. Eu achei realmente bem inoportuno, mas é o que é. Teremos aí Botafogo. Desculpa, galera, até engasguei. Vamos lá, Botafogo e Palmeiras, domingo, pronto. Vamos lá, enquanto chega o Cris Ramos, né, o Léo Coelho já tinha dado uma entrevista ontem falando que estávamos muito próximos, a gente já sabia, né, da chegada aí de um centroavante. O Botafogo continua tentando fechar com Alex Vinícius, né, do Atlético Goianiense, é o zagueiro aí preferido do scout alvinegro. O Botafogo já está em tratativas aí com o Dragão, né, e realmente é o zagueiro que o Botafogo quer contar. Lembrando, né, porque temos nesse momento o Bastos já, né, desde o início do ano fora de combate, né, o Caio Pantaleão esse mês também todo fora, então a gente acaba dependendo do Alexander Barbosa, do David Ricardo, né? Marçal jogou até muito bem improvisado ali na posição, mas o Botafogo precisa de mais zagueiro, então realmente essa chegada aí do Alex Vinícius, tomara que se concretize. O Botafogo tenta o mais rápido possível fechar com o jogador, tá? O Léo Coelho também falou o seguinte, que o Botafogo no momento não pensa em ponta, tá? Só vai acontecer uma contratação se realmente surgir alguma oportunidade de mercado, porque o Botafogo já tem vários jogadores ali para ponta, né? Tem Santos Rodrigues, tem Montoro, tem Arthur, tem o Jordan Barreira, tem vários jogadores para ponta, Matheus Martins, né? Claro que a maioria pelo lado esquerdo, né? Então o torcedor vem pedindo, né? Sentindo falta realmente que chegasse um jogador pela ponta direita, né? Por isso até comentei no vídeo de ontem, talvez a possibilidade do Matheus Martins, que hoje aparentemente vive um momento melhor que o Arthur, né? Poder ser escalado ali pela direita pelo Ancelotti, né? Então é isso, né? O foco do Botafogo nesse momento, depois de ter trazido o goleiro Neto, né? Aquela situação toda do goleiro John, realmente do zagueiro, tomara que seja aí que feche com o Alex Vinícius, beleza? Galera, Copa do Brasil, ontem foi dia de sorteio, né? Logo depois que eu gravei, teve o sorteio da Copa do Brasil e veio o Vasco, né? O Botafogo enfrentará o Vasco. O Botafogo tem uma larga vantagem, até eu vi um levantamento de 15 confrontos tipo mata-mata, né? Claro que inclui finais de campeonato carioca, entre o Botafogo e o Vasco. Nesses 15 confrontos, o Botafogo levou a melhor em 11, ou seja, o Vasco só conseguiu 4 vezes passar pelo Botafogo quando tinha jogo de ida e volta, né? Na Copa do Brasil especificamente teve 2020, né? O único encontro de Botafogo e Vasco. O Botafogo se classificou com 0-0 em São Januário e depois com 1-0 no Newton Santos, aquela época que ainda tinha o Honda, que tinha, enfim, isso foi 2020, né? Ano da fatídica e pandemia. Então é o tal negócio, como disse o André Rizek, né, no Sport TV, ele fez uma análise ali do chaveamento da Copa do Brasil e classificou. Vamos lá, vamos aproveitar e falar desses outros confrontos.
Botafogo passando pelo Vasco, pega o vencedor de Fluminense e Bahia, né? Então o Rizek considerou que Botafogo e Vasco existe uma diferença, apesar de ser um clássico, uma diferença técnica muito grande a favor do Botafogo, e eu concordo, né? Então o Botafogo é favorito, vai jogar, né, sabendo que é favorito, mesmo o primeiro jogo sendo, né, provavelmente em São Januário, né, o jogo da ida. Se fala aí em Maracanã, tal, confusão danada, mas digamos, acredito que o primeiro jogo seja São Januário, segundo Newton Santos, acho que não tem razão para fazer 2 jogos no Maracanã. Mas o Botafogo, segundo o Rizek, concordo, é favorito diante do Vasco, né? Não adianta a gente chegar aqui só porque é clássico e dizer que não existe esse favoritismo. Fluminense e Bahia, o Rizek colocou como um jogo equilibrado, né? Mas como o Fluminense está muito bem nas Copas esse ano, né, incluindo o próprio Mundial de Clubes, ele deu uma leve vantagem para o tricolor das Laranjeiras. Então, quem sabe o Botafogo pode chegar a uma final de Copa do Brasil, enfrentando aí 2 cariocas na sequência, Vasco e Fluminense, e aí depois pegaria um terceiro adversário vindo lá de lá. E aí o lado de lá, justamente, tem o Clássico Mineiro, Galo e Cruzeiro, em que o Rizek equilibrou mais as coisas por ser um clássico, apesar do Cruzeiro viver um momento muito melhor dentro do Brasileiro, mas o Galo tem ótimos jogadores, né? Quando a gente vai olhar o elenco do Galo, realmente tem jogadores que são decisivos, né? Como o próprio Hulk, Júnior Santos, enfim. Então, colocou ali um equilíbrio maior entre Galo e Cruzeiro. E o outro jogo, Corinthians e Atlético Paranaense, foi um jogo que ele botou a diferença maior, né? Um favoritismo maior, né? Obviamente para o Corinthians, pegando o Atlético Paranaense, que surpreendeu o São Paulo, né, na fase anterior. Essa aqui é a verdade. Então, essa foi a análise do Rizek, que eu concordei, beleza? Então, falando do sorteio, acho que é um bom caminho aí para o Botafogo. Claro que os confrontos, né, Bahia tem sido aí também um problema para o Botafogo, de repente, eventualmente, pegar o Cruzeiro na final, mas se o Botafogo quer a maldita Copa do Brasil, tem que passar por essas equipes, a começar pelo Vasco, beleza? Vamos lá, galera. Jogo de amanhã, 32 mil ingressos, tá? Essa foi a parcial divulgada ontem à noite, 32 mil ingressos. Então teremos um Newton Santos casa cheia, né? Quem sabe a gente consiga chegar aí próximo dos 40 mil, né? São 2 dias aí mais de venda de ingressos, né? Teremos um Newton cheio, festa do movimento Ninguém Ama Como a Gente. Está sendo preparado aí um novo mosaico em movimento, tá? E a galera, inclusive, do movimento Ninguém Ama Como a Gente tá pedindo, né? Solicitando quem puder ajudar com Pix, né? Para realmente fazer essa festa muito linda amanhã, 19 horas, quando a bola rola, tá? Leste inferior e superior já totalmente esgotada, oeste e inferior também todo esgotado, ou seja, a gente só tem a norte e a oeste superior, né? Ali A e B ainda com ingressos disponíveis, beleza? Falar aqui rapidinho do mini documentário Pulso, emocionante, são 23 minutos mais ou menos de documentário, né? Foi ontem publicado pela Comebol, Botafogo TV. Aliás, eu assisti ontem, eu não tinha assistido ainda os bastidores da vitória contra o Fortaleza, né, da goleada contra o Fortaleza. Tá muito bacana, muito legal. E o Pulso, especificamente, é muito emocionante, né? Começa ali com depoimentos do Savarino, do Barbosa, tem depoimento do Gregory, falando sobre os 90 minutos mais difíceis da vida dele, né? Com a expulsão logo no início da final, tem depoimento do Igor Jesus, mas o nome do documentário, para quem não assistiu, vou dar spoiler mesmo, é Marlon Freitas, né, o nosso capitão, realmente emocionante. Ali a gente conhece mais o lado humano, né, do Marlon, o fato dele ser muito ligado ao pessoal ali que nunca aparece, né, o pessoal dos bastidores do Botafogo, o pessoal ali do apoio, né, funcionários do Botafogo. Então o Marlon sendo muito valorizado ali pelos funcionários, né, falando justamente isso, que é um cara que nunca deixa de não só cumprimentar, dar um bom dia, vai além, né, quer saber como é que a pessoa tá, se precisa de uma ajuda, né. O Marlon até fala assim, olha, dizem, né, que às vezes eu penso muito pouco em mim e penso muito mais nos outros. Então, assim, o lado humano, né, o lado humano do Marlon, emocionante,
realmente difícil a gente não ficar com os olhos ali lacrimejando, né? Emocionado assistindo mais um documentário incrível sobre a glória eterna do Botafogo, né? Muito bacana, quem não assistiu então recomendo, preparem os lenços, né? Porque realmente muito emocionante, pretendo até assistir de novo para, né? Enfim, curtir ali nos detalhes. É claro que é resumido, né? Ele vai mostrando mais os jogos no Newton Santos, né? O jogo mostra também o jogo do Allianz Parque, na verdade, né? Começa mostrando a vitória do Botafogo, né? O empate com classificação com sabor de vitória no Allianz Parque, mostra os duelos com São Paulo, mostra Newton Santos e Morumbi, o jogo do 5-0 contra o Penharol no Newton Santos, e aí sim o foco na final lá no Monumental de Nunes. Beleza? Galera, é isso por hoje, né? Ótimo dia para todos. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Pulso, se vocês também se emocionaram, se vocês estão animados para amanhã, né? Amanhã então a gente, claro, comenta mais sobre Botafogo e LDU, um jogo importantíssimo. Só um detalhe, ontem nosso próximo adversário, né, se a gente passar pela LDU, o Botafogo vai pegar o vencedor de São Paulo e Atlético Nacional. São Paulo conseguiu um 0-0 dramático ali lá contra o Atlético Nacional. O Atlético Nacional perdeu 2 penalidades, então está levando para o Morumbi, né, essa vantagem de ter empatado o primeiro jogo, então uma certa vantagem. Quem sabe Botafogo e São Paulo de novo, né, agora numa quartas de final, né, de Libertadores, né, mais uma vez. Então, bacana. Fortaleza empatou com o Vélez, 0-0 no Castelão. É isso, né? Então amanhã eu tô de volta, não esquece de curtir, comentar aí embaixo também o que você achou desse caminho do Botafogo na Copa do Brasil, com Vasco, Fluminense ou Bahia, e depois na final, seja quem for. Tamo junto, aquele abraço. É tempo de Botafogo, ainda é tempo de Botafogo sempre.